Olá para todos da TV Diário do Sertão e Rede Diário de Rádios. Ontem, dia 21, foi o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. A gente conversa agora com o advogado Valdeci Filho, já é parceiro, já é de casa, do Direto ao Ponto toda sexta-feira, mas vai falar sobre o tema. Valdeci, tem alguma coisa para se comemorar nesse dia? Ou melhor, tem alguma luta específica que eu conquistado recentemente que nós podemos evidenciar aqui na nossa entrevista para colocar em pauta? Agradecer, Bruno, pelo seu convite, agradecer à TV Diário do Sertão. Como a gente sempre vem comentando, esse assunto é um tema realmente relevante, é evidente, que sempre discutido nos mais diversos lugares, na imprensa nacional inclusive, com algumas observações a serem feitas no tocante à questão do racismo. A gente evidencia muita prática de racismo, muitos crimes dessa natureza, injúria racial, enfim. Há um avanço, inclusive ontem, que foi sancionado, né, isso aí é uma política pública do governo Lula, para que o poder público tenha 30% de pessoas negras no serviço público. Então isso é um avanço, além de outros avanços, a equiparação da injúria racial ao crime de racismo, que aí ambos têm a mesma natureza, porque o crime de racismo, propriamente dito, era direcionado à coletividade, e a injúria racial à pessoa. Mas essa pessoa é inserida no meio coletivo, então está se dando o mesmo sentido. A injúria racial, a pena, da mesma forma do crime de racismo. Agora, falando sobre a cidade de Souza, é importante esse debate sobre a pauta do racismo. Que tipo de avanços nós podemos colocar agora também na nossa entrevista que estão sendo colocados em pauta para a sociedade de Souza? Por exemplo, existe algum cronograma? Eu sei que você faz parte de uma comunidade que debate sobre muito isso, defende. Existe algum cronograma de divulgação, de falas com a sociedade para que a gente possa ter cada vez mais o conhecimento da sociedade como um todo sobre o tema? Olha, infelizmente a gente discute praticamente lá em 20 de novembro, onde se, digamos assim, comemora o Dia Internacional contra o Racismo, que aí a gente sempre discute praticamente num único dia. Aí você diz, e essa discussão de um dia serve? Não, a discussão ela tem que ser diária, combativa, não só com as políticas públicas, mas com ações efetivas, diria eu, do Estado, do município. A gente faz, enquanto ativista, esse movimento. Um grupo de heteroidentificação do IFPB, com treinamentos, com palestras, a gente procura fazer, de um certo modo, aquilo que o poder público deveria fazer, no entanto, é omisso. Você não vê nenhuma ação do município, poucas as ações do Estado, em relação a debater essa política. Então, vamos lá. Existem, sim, avanços através do governo federal com determinadas políticas de cotas. Mas a nível de município a gente não vê nenhuma movimentação. Fazendo um comparativo entre o governo atual e o governo passado, a gente tem um avanço sobre políticas públicas a partir do governo Lula, esse governo 3. É uma diferença muito grande entre o governo passado e o atual. O que esperar dos próximos anos, próximos 4 anos, sobre a incrementação de mais políticas? No decreto assinado ontem, 30% do poder público, a gente também teve a questão de entrega de terras e tudo mais. O que mais esperar? Olha, quando você fala, existe diferença de um para o outro, a gente não pode nem falar nessa palavra diferença, até porque o outro não teve nada em termos de política pública. Então, é esquecer o outro governo. A gente está tendo uma retomada de políticas públicas, inclusive assertivas, propositivas, como a gente assistiu, inclusive, ontem. Então, assim, a gente espera que durante esse governo, se nós temos aí 3 meses praticamente de governo, e já temos essas políticas públicas, inclusive a equiparação de secretarias direcionadas, né, contra o racismo, contra a homofobia, os demais crimes de preconceito com o Estado e o Ministério. A gente também tem questão de direitos humanos. Então a gente espera sim uma evolução, inclusive com alguns projetos direcionados. Eu participo de algumas ações a nível de Estado, mas
o que a gente faz em relação ao Estado, enquanto movimento negro, é através de projetos. E esses projetos, creio que agora com o novo governo serão bem mais aceitos, aí poderemos desenvolver políticas públicas, oficinas, palestras, movimentações de cunho artístico, de cunho, digamos assim, de maneira a trazer uma consciência dos direitos do cidadão negro e da cidadã negra. Então, sim, através de projetos direcionados.